Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Ixcast, o podcast da Ix Incorporadora. Meu nome é Caio Bento, eu sou o diretor comercial e marketing da Ix e vou ter o prazer de estar aqui com vocês nos nossos episódios que começam hoje para falar um pouquinho mais da Ix, contar um pouco da história da Ix, o que a gente está construindo para vocês entenderem, para o consumidor, para os corretores e para a gente também falar do mercado imobiliário. Então a ideia com esse nosso podcast é dar mais dados, mais informações, principalmente para o consumidor, para ajudar durante a jornada desse consumidor, nessa jornada de compra do mercado imobiliário, que já foi difícil, mas a gente está aqui aí para facilitar. E aí hoje, para começar esse primeiro episódio, a ideia... antes disso, vocês podem acompanhar nossos episódios através do nosso canal do YouTube, da Ix Incorporadora, ou também do Spotify. Então vai lá, clica, a gente vai colocando os episódios, vocês vão acompanhando, vamos estar falando de financiamento, vamos estar falando de produtos, desenvolvimento de produto, a gente vai falar, de tudo. Então nos acompanhem que vocês vão gostar. Pronto, esse primeiro episódio eu chamo aqui para nos acompanhar, para estar contando um pouquinho mais da Ix Incorporadora, Augusto Reis, que é o nosso CEO, meu chefe, responsabilidade, hein, chefe? Né? Começar aqui com você, primeiro episódio. E a ideia é a gente contar um pouquinho mais da Ix, da onde surgiu, quem somos e daqui para frente vocês vão se aprofundar um pouco mais. Augusto, conta um pouquinho de você. Obrigado, chefe, por estar aqui. Obrigado pelo seu tempo. Eu chamo ele de chefe porque eu gosto, tá, gente? E ele gosta também, às vezes ele fica bravo. Bom, me conta um pouquinho mais da sua história. Eu conheço bem, mas para quem está nos acompanhando, conta um pouco mais da sua história no mercado imobiliário para a gente começar a falar um pouco da Ix também. Legal. Primeiro, Caio, parabéns. Puta iniciativa, muito legal. Eu acho que trazer informação para o nosso cliente, né? Para aquele que hoje... o nosso foco é fundamental. Um mercado tão difícil quanto o nosso, para o cliente principalmente, né? Uma jornada dura, como você falou. Então é sempre legal a gente poder ajudar, trazer informações. Acho que esse é o intuito, é uma iniciativa espetacular aí de vocês, parabéns. E fico muito feliz de poder participar, de poder fazer parte aí desse primeiro episódio. E contando um pouquinho de mim, acho que assim, a minha história se resume a minha história profissional, obviamente, se resume ao mercado imobiliário, né? Eu, antes disso, sou o Augusto, pai da Maria Eduarda e do Guilherme, marido da Patrícia, minha família, acho que é a primeira coisa, o mais importante. Mas, junto com isso, vem o nosso lado profissional e a Ix hoje faz parte de tudo que a gente vem construindo nos últimos anos. Acho que tem sido, como pessoa e como profissional, um baita desafio. Por outro lado, uma baita satisfação, né, de conseguir ver as coisas acontecendo. Então, eu comecei no mercado, sou engenheiro civil de formação, comecei no mercado imobiliário em 98 como estagiário, trabalhando em obra, aprendi demais, uma baita experiência legal. Passei pela Gafisa, comecei na Gafisa, como muitos aí do mercado, uma baita escola. Fiquei na Gafisa por 7 anos, depois passei por uma outra experiência trabalhando no mercado imobiliário, mais focado na época, no programa do Minha Casa Minha Vida, com segmento econômico. E depois, em 2013, vim para a PDG, num desafio ali, num momento de transformação da PDG, que na época tinha sido a maior incorporadora do Brasil, um volume de lançamento imenso, enorme, um desafio enorme, com operação no Brasil inteiro. E eu vim na época para cuidar do mercado do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste. Ela tinha operação no Brasil inteiro e na época meu foco era aquela região específica. Foi quando a gente se conheceu, né? Verdade. Acho que é legal lembrar. Verdade. Que também você fez parte dessa PDG lá de trás, daquele momento de mudança. Então, depois disso, acho que a PDG passou por momentos... aquele momento foi um momento bem legal, que a empresa estava lançando muito, ainda crescendo, momento de retomada, tinha passado por uma dificuldade financeira grande, mas estava num momento de retomada, né? Então foi um momento bacana, uma operação muito grande, ativa. E depois vieram as dificuldades, lembrando que estamos falando aqui de 2015, eu entrei em 2013, né? Isso, quando a gente conheceu. Isso, exatamente. 2015 foi um ano muito difícil, político para o país ali, muita... se a gente lembrar, impeachment, quer dizer, teve toda aquela confusão política que acabou impactando no mercado imobiliário, né? Então, e a empresa acabou sofrendo muito com isso, como várias outras. Só que a gente já tinha uma série de problemas fruto da junção de todas as empresas que consolidaram e formaram a PDG. E eu acho que isso
potencializou as dificuldades e levou a gente para uma situação bem difícil, né, financeira naquele momento. Operacionalmente a gente conseguiu entregar os empreendimentos naquele momento, mas ainda ficou ali uma dificuldade financeira que acabou finalizando ali no nosso processo de 2017, que foi o processo de recuperação judicial. Bom, momentos dificílimos, onde a gente achava que a gente não fosse atravessar, que a gente não fosse conseguir passar por tudo, mas olhando hoje, a gente vê que a gente conseguiu e saímos muito mais fortes, né? Eu acho que um aprendizado como time, como empresa, como pessoa, olhando agora, podendo olhar para o cliente, a gente percebeu tudo que a gente teve de dificuldade, o quanto o nosso cliente sofreu, e eu acho que isso trouxe para a gente a necessidade de a gente colocar o nosso cliente hoje de fato como prioridade, como principal direcionador da estratégia da companhia. E aí por isso que veio a nossa marca X, né? E aí já embalando aqui, emendando na historinha de um porquê. Calma. Tá bom. Calma. Me controla, porque falar disso é muito bom. É gostoso demais. Não, eu quero te interromper porque a gente vai chegar nisso. Porque você... O porquê, né? Você já estava entrando aqui, já vem a introdução em tudo que você está contando, né? Porque a gente está falando da X, mas você está contando da X. X é hoje, mas onde a gente estava, né? Quem nós somos, qual que é a nossa história. E eu acho que isso já é um pouquinho da introdução dos nossos princípios, até do nosso novo posicionamento e do que a gente busca para o consumidor, para os nossos parceiros, né? Para os nossos colaboradores, que é o que a gente falou de transparência, né? Então, você está trazendo você comentou, né? Eu estava lá atrás na PDG também, eu saí, eu não vivi parte do que vocês viveram, né? Eu entrei já num momento onde vocês já tinham controlado, o time todo já tinha controlado e já tinha um caminho, já tinha desenhado, né? Tudo que precisava passar, como que seria essa recuperação da empresa para a gente entrar nesse novo momento. Então, eu queria só deixar esse recado antes da gente entrar aqui na X, né? Porque é isso que a gente quer. A gente quer ser transparente com tudo que a gente faz, né? E começa daqui. E para ser transparente, a gente tem que ajudar o consumidor nessa jornada, que é uma jornada longa, né? E aí, voltando para essa jornada longa, e tanto a gente falou de jornada, né, para chegar no X, então... Agora pode voltar, volta com esse X aqui, volta. Tá, não, legal, porque eu acho que esse é um gancho bem importante, assim, porque ao longo de todo esse processo difícil, duro, né, doloroso para o time, não só para o time, mas para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, a gente, eu acho que assim, talvez se a gente for fazer uma analogia, algo que pode simbolizar, é como se fosse uma seleção natural. Esse processo ele foi ao longo do caminho, aquelas pessoas que se identificavam menos com aqueles valores necessários para conseguir atravessar essa jornada tão dura que a empresa passou, acabou deixando na companhia as pessoas que mais se assemelhavam com relação aos valores. Então a gente conseguiu, nesse momento, tudo que a gente percebeu a necessidade de simplificar os nossos processos, a gente percebeu uma força muito grande de resiliência no time, a gente percebeu que a transparência nas relações entre nós, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, era fundamental, porque toda essa dificuldade financeira que a empresa passou gera uma desconfiança muito grande nas relações. Então, natural. Você não consegue reconquistar a confiança de ninguém se não houver transparência. Então, isso apareceu demais como uma força de todo o time, né? Então, foi meio que uma consequência de todas essas dificuldades que os valores que a companhia já tinha, que as pessoas já tinham, potencializassem e aparecessem nesse momento. Então, e isso tudo acaba desembocando ali e transformando na marca que nós somos hoje, né? Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de X, antes de entrar no conceito e tal, a gente percebeu nesse momento todo que, primeiro, a gente precisava simplificar os nossos processos e, por que não, o processo do cliente, né? E o nosso processo do cliente de compra de um empreendimento imobiliário, ele é muito complexo. Tá? Toda pessoa que já teve essa oportunidade começa como um grande sonho e muitas das vezes, ao longo do caminho, aquilo se transforma num pesadelo. Por mais que ele consiga conquistar aquele sonho, mas sofre, é doloroso, é burocrático, né? Então a gente percebeu que, a gente precisa tentar ajudar o nosso cliente a transformar essa jornada que é tão especial em algo mais simples, né? Em algo que flua, que não dê dor para o
cliente. Pelo contrário, dê satisfação. Então a gente começou a perceber que, vamos tentar ajudar o nosso cliente da maneira como a gente está se ajudando, né? Ajudando internamente, para a gente ajudar o cliente também. Então, por isso que veio toda essa nossa tentativa e estratégia de colocar a companhia num caminho de simplificar os processos e também de simplificar a jornada do cliente, de facilitar esse processo. E à medida que você faz isso, você acaba transformando algo que não é legal numa experiência bacana, né? Então foi por isso que a gente se deu conta que ao longo do caminho a companhia já estava se preocupando com a experiência de compra do cliente, né? Então a gente começou a perceber que as dificuldades fizeram com que a gente passasse a operar, a atuar de uma maneira onde essa era uma preocupação já da estratégia da companhia, sem que a gente tivesse pensado nisso antes de maneira estratégica no longo prazo. Foi algo que a situação foi colocando a gente, né? Então, por isso que a gente falou, tudo que a gente está fazendo, digitalizando o processo, investindo em plataformas digitais, porque a gente entende que esse é um meio que vai facilitar para o cliente, vai facilitar para a gente, mas vai facilitar para o cliente também, e principalmente, a gente entendeu que isso tinha tudo a ver com a experiência do cliente, né? Com essa jornada, e que isso ia nos ajudar a melhorar a jornada do cliente. Então, daí a gente começou a trazer essa ideia e entender que, tem tudo a ver uma empresa que se preocupa com a experiência com a PDG até então, né? E aí a gente começou a entender que, PDG, acho que hoje já não conversa mais com essa nossa nova estratégia, né? É óbvio que tudo isso passou por um processo extremamente profissional, com a ajuda de um time especializado e extremamente competente, não só o time interno, que aí conduzido por você, mas externamente também, quer dizer, onde eles foram nos ajudando e nos mostraram que o nome, a marca, ela vem da estratégia, do posicionamento, de o que é a empresa. Ela tem que refletir isso, né? Exato. E aí o X vem da consequência do que a gente já vinha tentando ser e as nossas práticas já estavam nesse caminho. Então, eu acho que foi assim, foi natural e é um nome que a gente olha hoje e todo mundo se orgulha pra caramba. Parece que ele é antigo, quando na verdade não é, mas pra gente que tá lá dentro, por mais que a gente tivesse e ainda tem um carinho especial pela marca PDG, mas a gente entende que X hoje é o que retrata o que a companhia é, o que nós como time e como pessoa somos, né? A gente já tá vivendo, né? Já, com certeza. Já estava e a gente entende que essa camisa vestiu como... Né, foi feita pra gente, porque de fato reflete uma empresa que está preocupada com a experiência do cliente, né? Em proporcionar uma experiência do cliente diferente. Bom, aí daí vem o X, né? Então, exato. Eu vou até... eu gosto muito de brincar, né? Eu sempre brinco que eu falo que mudar a marca, né, de uma empresa é fácil. É fácil mudar a marca da empresa. Você vai lá... Pega uma agência só e fala, cria um nome legal aqui. E cria um nome legal, obviamente com algum conceito, né? Alguma coisa por trás. Mas aqui, no caso, a gente não mudou a marca, né? A gente mudou o posicionamento. Que mais ainda, neste caso, é um posicionamento que a gente mudou durante o tempo, antes de mudar a marca, né? Então, a gente já estava se posicionando direito. Só não tinha parado para pensar. E aí, né, quando a gente começou o processo junto com a consultoria de branding, né, para estudar, eu lembro muito que quando a gente conversou com as consultorias, estava fazendo, né, o orçamento das consultorias, a conversa... Perdi minha caneta, não posso perder minha caneta aqui. A conversa não era de, a gente quer mudar a marca. Não sei a marca. A gente quer entender como que nós vamos nos posicionar para o mercado. Frente ao que temos dentro de casa, frente à forma que trabalhamos, frente ao trabalho de cultura que nós fizemos, né? E aí a gente se falou, não, o que a gente está criando aqui é uma experiência melhor para o consumidor. Estamos trabalhando a jornada do consumidor. E aí saiu o X, né? Que fala aí de incorporação, fala de experiência, fala de um monte de coisa. Legal, vai lá. Não, eu acho que é isso mesmo, assim. E como eu brinco, assim, né? De fato, vestiu, né? Porque é uma marca que ela vem de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro, né? Exato. Então eu acho que isso é o mais legal, porque de fato é o que você falou, a gente já vinha trabalhando dessa forma. E fruto do quê? Da dificuldade, de tudo que a gente passou e a gente entendeu que isso era importante. A gente precisava virar a página e de fato se preocupar com quem é importante, com quem é mais importante, que é o nosso cliente, o nosso time. Então essa marca, ela veio de dentro para fora, ela só veio, na verdade, espelhar o que a gente já estava fazendo e os valores que a gente acreditava. Então é fácil quando fica assim, você entender que você mudou de nome, né? Agora,
o desafio é muito grande, né? Não tenho dúvida. Porque, como a gente falou aqui, você mexer com a experiência do cliente em um mercado como o mercado imobiliário é difícil, né? Porque a gente ainda depende de uma série de processos externos, não só internos, mas externos também, que ainda são burocráticos, ainda são demorados. Então, ou seja, é um desafio enorme. Mas eu acho que o mais importante é a gente se propor a fazer, a gente acreditar que a gente vai conseguir. Então, e a gente acredita muito, você sabe disso. Mais do que eu até. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir, a gente vai sofrer, nós vamos ter dificuldade, mas acho que não perdendo ali a direção, a gente vai chegar lá com certeza. Legal, quer dizer, falamos da marca, né? Então, um pouquinho. Bom, primeiro você contou sua história, obrigado. Contou a nossa história, né? Onde a gente estava. Então, eu saí da empresa em 2015, começo de 15, né? E aí teve todo esse processo, voltei em 2020. Então, 5 anos depois, tudo. Pegando esse gancho, né, de tudo o que você passou como profissional dentro da empresa, o que os profissionais que estão hoje na empresa, e alguns outros que também participaram e foram muito, que ajudaram muito também e saíram, não estão hoje, mas principalmente esse time que está dentro, essa experiência, né, essa casca que foi criada, não tem jeito. Como que ela ajuda a X para o futuro? O que você enxerga que a gente tem de diferente no mercado? Por que eu estou dizendo isso? Quando você falou, né? Quando a gente está contando aqui da história do nosso posicionamento, por que da mudança da marca, porque a gente está se posicionando direito, porque a gente está... diferente, porque a gente está buscando uma experiência melhor para o consumidor. Ou seja, a gente está fazendo, né? Estamos no gerúndio aqui, a gente está construindo, não está pronto. E é um desafio que provavelmente nunca vai ficar pronto, porque a gente sempre vai ter que evoluir. O que você enxerga que você, de novo, como profissional, e todo o time da X, que passou por todo esse processo, tem de diferente, que pode agregar nessa construção? Bom, primeiro que o time é a base de tudo, né? A gente não pode esquecer que a empresa são as pessoas, né? Não existe CNPJ se não tiver as pessoas ali. Então, acho que essa é a base de tudo. Toda a dificuldade que a gente passou e que a gente passa ainda, né? Eu acho que, primeiro que é um baita de um aprendizado. Infelizmente, no Brasil, as empresas que passam por um processo como esse, elas carregam um selo negativo e não um selo positivo. Se a gente for olhar outros países, como Estados Unidos, por exemplo, uma empresa que passa por um processo como esse lá, ela recebe um carimbo carimbo positivo. Pô, é uma empresa que superou, isso passa a ser um diferencial positivo. Infelizmente, no Brasil, ainda não é assim. A gente espera que isso seja ainda, né? Mas foi e está sendo ainda um aprendizado completamente diferente, que dá, como eu falei, resiliência para o time. As pessoas que estão aqui, que passaram por todo o processo, que é a grande maioria, né? Muitas saíram, mas a grande maioria das pessoas do time hoje passaram por todo esse processo. Então, eu acho que isso cria vínculo com a empresa, cria... o carinho, aquela dedicação, é o desafio de fazer acontecer. Então, isso é um baita diferencial. A gente que está dentro percebe isso no dia a dia, né? Então, acho que o aprendizado das dificuldades, dos erros que a gente cometeu, mostram pra gente que a gente não pode cometer de novo, né? Normalmente a gente aprende quando a gente erra, né? Quando a gente mais aprende, é na dor. Então, acho que todos esses aprendizados com os erros que a gente cometeu nos colocam num patamar diferente. Porque só quem passou aprende da maneira de quem passou. Quem nunca passou, é fácil você ouvir uma história, mas de fato é só passando que você aprende. Então, primeiro eu acho que isso. Segundo, a sensibilidade das pessoas, o respeito, a preocupação. Quer dizer, hoje quando a gente olha, a companhia tem vários problemas ainda para serem solucionados, mas está todo mundo motivado e olhando e buscando, trabalhando incessantemente para resolver isso. Não é só olhar para frente, é uma companhia que ela tem que olhar para frente, mas ela também olha para trás, para os problemas de trás. Claro, e isso é fundamental, e a gente tem um time inteiro olhando nisso. Então eu acho que isso dá uma visão para o time como um todo, de não só olhar para frente, pelo contrário, de olhar para o todo.
O que ajuda muito, porque quando você tem um processo de decisão, seja em que nível for, num nível mais operacional, num nível mais estratégico, isso agrega, enriquece muito o processo decisório, porque você traz junto toda a experiência que você já viveu. Pô, eu já fiz isso no passado, não dá para fazer de novo. Desse jeito não deu certo. Então, o mesmo erro não vai cometer, né? Pois é. Então eu sem sombra de dúvidas, acho que esse é o maior diferencial, assim, né? Óbvio que a companhia fez muita coisa. Poucas empresas no Brasil fizeram, entregaram o que a PDG entregou. Fala um pouquinho do número. Era as próximas. Vou dar um assim. exemplo aqui. Quando eu entrei em 2013, nós tínhamos 290 canteiros de obras simultâneos no Brasil. Então, ou seja, a gente estava em praticamente todos os estados. Então, geograficamente, você imagina o desafio. Culturalmente, qual era o desafio? Porque a gente falar de Brasil é diferente de você falar de um país na Europa, né? Que tem o tamanho de um estado brasileiro. Então, aqui você falar de um estado para o outro, são culturas diferentes, mesmo estando dentro do mesmo país. Então, além desse desafio, tem o desafio da distância, o desafio cultural, como eu disse. Então, foi um desafio operacional gigantesco. Uma empresa que entregou muito, construiu muito, lançou, vendeu muito. Quer dizer, foi a maior incorporadora do Brasil em 2011. Então, quer dizer, são números assim que poucas conseguem alcançar. E, naturalmente, isso dá um histórico, um aprendizado, traz um know-how para a empresa, para o time que está aqui, que estava lá, a grande maioria, como eu falei. Quer dizer, eu acho que isso dá para a gente aí uma estrada que ajuda muito para a gente não cometer os erros e para ajudar a gente a acertar. Que eu acho que é o objetivo. Show. Bom, falamos bastante de tudo que aconteceu, aonde a gente chegou, da mudança da marca. E aí, conta um pouquinho das nossas, dos nossos planejamentos, conta um pouquinho do nosso futuro. Como você enxerga o caminho para frente da X inserida no mercado imobiliário? O nosso negócio não tem como, talvez mais do que muitos outros negócios, não tem como a gente não falar de cenário econômico, macroeconômico do país, né? E hoje mundo, porque a gente é muito impactado pelo que está acontecendo, né? Quer dizer, o país viveu aí, o mundo viveu o que a gente viveu nos últimos 3 anos e hoje com coisas que ninguém imaginava que ia acontecer, guerra, quer dizer, e hoje a gente está se deparando com isso que impacta diretamente o nosso mercado, né? O mercado imobiliário é um mercado que sofre muito com oscilações políticas, institucionais. Então, a gente acabou de sair daí de um momento de político polarizado, que as pessoas muito... Então, assim, eu acho que tudo isso traz um desafio maior ainda para o mercado como um todo. Óbvio que uma companhia como a nossa, que vem de um processo de aprendizado, de dificuldade, tem que ter mais cuidado do que qualquer outra. E tem, naturalmente, porque já sofreu tanto que você fica, toma cuidado em todas as decisões que você vai fazer. Então eu acho que, olhando para frente, o ano de 2023 tende a ser um ano difícil para o mercado como um todo, né? Mas, por outro lado, o mercado imobiliário é um mercado extremamente resiliente, que sofre nos momentos mais difíceis, mas é um mercado vivo, que não para. A gente sabe que todo mundo precisa de imóvel, quem casa precisa de imóvel, o filho precisa de imóvel, o que está ascendendo precisa de imóvel. Quer dizer, então, é um mercado vivo que não vai acabar. Tem uns momentos de mais aquecimento, outros de menos, mas é um mercado que não para. Então, acho que apesar de ser um mercado, um momento de ano mais difícil, mas a gente está extremamente positivo com os nossos desafios. Óbvio que a gente é bastante conservador, então os nossos objetivos aí de curto prazo, primeiro olhando como empresa no geral, o nosso grande desafio, a nossa grande estratégia passa pela nossa retomada de lançamento. A gente fez o nosso lançamento do X Tatuapé exatamente no ano passado, um produto sensacional. Eu acho que é um momento que a gente tem uma oportunidade única de, como ainda tem um volume pequeno, de ter o time todo trabalhando, olhando para o produto, desenvolvendo junto, usando todos os aprendizados, é uma sinergia enorme. Então isso só nos leva a conseguir produzir produtos diferenciados no mercado. Então, o nosso objetivo, a nossa estratégia, ela passa por voltar a lançar com cuidado, com responsabilidade, olhando o cenário externo e olhando com cuidado também o cenário interno, mas a gente está extremamente confiante. Eu acho que as principais dificuldades a gente conseguiu superar, temos várias, mas o momento mais difícil já passou. E com o aprendizado que a gente teve até agora, eu acho que a gente tem total condição de, devagar, com calma, passo a passo, a gente conseguir voltar no nosso volume, num volume de lançamentos que a gente entende que é sustentável para a companhia, é responsável, vai trazer resultado para a companhia, para que a gente consiga cumprir com as nossas obrigações passadas, que é o nosso grande desafio. Então, eu acho que assim,
O nosso objetivo principal é voltar a lançar e conseguir fazer com que o nosso cliente perceba o nosso esforço em criar para ele uma experiência de compra diferente. Esse é o nosso objetivo principal. Legal, legal. Você falou do X-Tatuapé, vou entrar nele aqui para a gente entrar para o próximo tema, que a gente vai falar um pouquinho de tecnologia. Quer dizer, lançamos o X-Tatuapé, né? A gente abriu o nosso stand, nosso lindo stand, diga-se passagem, tá espetacular. Eu sou apaixonado por esse produto. Foi outubro, né? Outubro do ano passado, então a gente está falando de 5 meses. Lançamos ele. E ali a gente já entrou com muita tecnologia na apresentação do produto, com tecnologia no apartamento. A gente está falando de um apartamento de 46 metros, 2 dormitórios, que normalmente o consumidor não espera algo inovador. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho, desse um spoiler, tem coisa que eu sei que você não pode falar, mas o que você pode falar, dá um spoiler aí de como que a gente está enxergando dentro da companhia a tecnologia e como que a gente já está começando a usar. Legal, Caio. E peraí, que eu tô te trazendo essa provocação, porque desde que eu entrei, desde que eu voltei, que você também me provoca para isso, né? E tecnologia, e isso eu acho que é um grande diferencial. Conta aí um pouco pra gente. Não dá para falar disso sem a gente falar o motivo que despertou na companhia essa necessidade e a importância disso, né? Basicamente, a gente em 2020, quando tudo aconteceu, pandemia e, né? Acho que a companhia se viu obrigada a se reinventar. Essa eu acho, para mim, foi o grande start, né? Óbvio que nos momentos mais difíceis a companhia não podia investir em se modernizar, né? Então isso fez com que a gente ficasse, de certa forma, amarrado lá no passado, fazendo aquele processo primitivo de venda. Mas naquele momento, em 2020, a gente teve que se reinventar. E sem a tecnologia, a gente não ia conseguir, né? Em 3 dias, colocar a empresa inteira para trabalhar em casa, quando ninguém trabalhava em casa na companhia, se não fosse com tecnologia, a gente não ia conseguir. Então, ali foi o start. E quando veio essa onda e essa necessidade, e a gente viu o resultado que isso trouxe, não fazia sentido a gente não usar a tecnologia para os nossos produtos. Estamos usando para a empresa está investindo, está se modernizando, quer dizer, o mundo está se modernizando, nosso mercado ainda é, de certa forma, atrasado nesse ponto, melhorou muito. Chama de tradicional. Mas ainda já poderia estar mais avançado, né? Então a gente entendeu que não tem como a gente não abordar esse tema da tecnologia. Então também foi um tema que começou de dentro para fora. Quer dizer, a gente começou por uma necessidade interna que agora está no nosso produto, né? Então, obviamente que é difícil você hoje falar de experiência se você não falar de tecnologia, né? O que é experiência? Óbvio que a experiência para mim é diferente da experiência para você, mas dificilmente uma experiência num processo de compra de algo não passa por tecnologia, né? Exatamente. Então, assim, não faria sentido a gente se posicionar como uma empresa que busca proporcionar melhores experiências. E aí vai um detalhe que eu acho fundamental. Não é melhor do que ninguém, é melhor do que a gente mesmo, né? Exatamente. O nosso desafio é proporcionar melhores experiências a cada dia. Melhores do que a gente vinha proporcionando. Esse é o desafio, né? Então, não tem como a gente fazer isso se a gente não tiver tecnologia. Então, quando a gente começou a trabalhar no desenvolvimento do nosso primeiro produto, que foi o X-Tatuapé, obviamente que desde a concepção a gente começou a pensar nisso. Claro que é um produto de um ticket específico, que tem uma limitação de preço e que, consequentemente, traz uma limitação de custo para você conseguir colocar tudo o que você gostaria. Mas dentro daquilo que é possível e aí vai um exercício difícil de achar o que faz sentido e que o cliente percebe valor. Esse é o desafio, né? Também não adianta você encher de coisa que o cliente não percebe valor, ou seja, aquilo que aumenta no preço não aumenta na percepção do valor do cliente. Então, a gente tem tentado buscar inserir nos nossos produtos tecnologia para facilitar a vida do nosso cliente, o uso da unidade, mas obviamente que dentro de uma realidade que ele consiga, não só conseguir no sentido de ter, mas conseguir no sentido de entender que faz sentido pagar por aquilo. Perfeito. Então, de fato, é a base hoje da concepção de produto da companhia, passa pela tecnologia. Dentro da nossa limitação e dentro da limitação do que é viável, mas é a base. A exemplo disso, a gente fala, né, trazendo um pouquinho mais de detalhe,
dentro do nosso stand, a forma hoje como a gente apresenta o produto já tem muita tecnologia, né? Então a gente tem a TV de touch que ele faz comparativo de plantas, vê as visões aéreas, visão do quinto andar, do rooftop, vê as imagens também em 3D. A gente está ali já com o nosso metaverso da X, onde ele visita, ele entra, é uma loucura. Você se sente inserido, você entra ali na churrasqueira, você fala, cara, dá para acender a churrasqueira aqui. Então, é muita tecnologia. E mais que isso, não só na apresentação do produto, no X Tatuapé, por exemplo, é o nosso primeiro produto onde a gente vai implantar a tecnologia da Verne, né, também lá. Sim, esse é outro ponto importante, né? A gente vem investindo bastante nessa questão da tecnologia para os condomínios, no uso da moradia do nosso cliente, não só do nosso cliente, mas como uma prestação de serviço, porque a gente entende que isso é uma dor geral do mercado, né? Quer dizer, a gente tem... quem mora em condomínio sabe a dificuldade de sistema de abertura, fechamento de acesso, reserva de ambiente, segurança, monitoramento, o custo que isso traz para o condomínio. Então, pensando nisso lá atrás, a gente identificou que a gente poderia tentar ajudar nessa dor, né? E aí foi quando a gente trouxe a ideia de desenvolver também uma plataforma digital com tecnologia para proporcionar para o nosso cliente, para o síndico, não só para o cliente morador, mas também para o nosso cliente síndico, que tem que fazer a gestão do condomínio, uma plataforma que facilitasse isso, onde ele conseguisse fazer isso de maneira digital e que o cliente também conseguisse usar a plataforma de uma maneira digital. Então, acho que dá para perceber que a tecnologia vem navegando com a gente já há algum tempo. Vem nos direcionando também, né? É isso. E assim, volto a dizer, eu acho que não é melhor do que ninguém. Tem gente que já faz até mais, mas tem muita gente que não faz. Então, ou seja, mas a gente não fazia, esse é o ponto. Então, a gente quer passar a fazer coisas que a gente não fazia, para que o nosso cliente perceba essa diferença. E quando a gente fala de tecnologia do stand, tem tudo a ver com a experiência do cliente, né? Em transformar aquilo numa forma mais fácil, mais real, dentro, obviamente, mais prazerosa. Ou seja, é tentar surpreender, fazer algo que ele não esperava. Não precisa ser algo que ninguém nunca viu. Não, mas basta ser que ele nunca tenha visto, né? Diferente do que ele esperava. É isso que a gente quer fazer. Então, esse é o nosso desafio, o nosso objetivo. Você falou, né? Eu vou até voltar aqui na nossa marca, né? Que você falou do Melhores Experiências Construindo, que é a nossa tagline, né? O nosso posicionamento, é X construindo melhores experiências, né? E é muito disso. Obviamente que a gente vai se comparar com os outros para ver os melhores, quem está fazendo, o que está fazendo, para que a gente também faça, né? E para ver quem errou, melhor aprender com o erro dos outros também, né? A gente aprendeu com o nosso, mas vamos tentar aprender. Então, se errou em alguma coisa, para a gente também aprender. Mas o mais importante, a gente quer a cada dia fazer melhor do que a gente fez no dia anterior, né? Então, a gente quer realmente construir uma melhor experiência para os nossos consumidores, para quem está visitando o stand. Então, quantas coisas a gente já não mudou dentro do stand, né? É o nosso primeiro lançamento, depois de anos sem lançar, com todo o nosso aprendizado, já veio muito melhor. E durante ali a vida do stand, a gente naturalmente também vai evoluindo, né? Vai melhorando a experiência do consumidor, deixando não só mais prazeroso, mas mais objetivo, mais claro, com mais transparência, né? Para que ele não tenha dúvida do que ele está fazendo, das decisões que ele está tomando. E a gente quer apoiar no Xcast também, né? Em toda essa jornada. Seja o consumidor que está comprando da gente, que eu acho que o importante é a gente lembrar isso, né? Quando a gente decidiu fazer, não é só para o nosso consumidor, é pensando no consumidor do mercado imobiliário, né? Então, a gente trazendo isso. Bom, só um detalhe, vai lá, por favor. Eu acho que isso que você falou é X, né? Porque quando você está no seu stand lá, preocupado em tentar melhorar por uma percepção de um outro cliente, para que isso aconteça, a empresa tem que estar com isso como a sua principal preocupação. Se não... ele não gostou, mas o outro gostou. E tá tudo bem, eu sempre fiz assim. E esse é o nosso processo, né? Exatamente. Mas não é o que é a X. A X não é assim. Então, acho que a gente tem muito para melhorar. A gente vai sempre continuar. E é o que você falou, nunca vai acabar. A construção da X, ela nunca vai acabar. Porque os clientes são diferentes, as percepções mudam, as expectativas mudam. E o nosso desafio é estar atento a isso, preocupado com isso, para a gente tentar fazer, atender e surpreender cada vez mais clientes, os nossos principalmente, mas por que não outros, né? Então, eu acho que isso é X. É isso, fazer a diferença, né? Quando a gente começou a construir, a gente queria fazer a diferença. E aí, só para os nossos clientes,
já é importantíssimo, mas a gente quer mais que isso, né? Fazer também para os clientes do mercado imobiliário que estão lá. E a gente tem exemplo, legal você ter lembrado isso, porque a gente tem exemplo dentro de casa, né? De um cliente que esteve no stand, que gostou do nosso produto, mas tomou a decisão de comprar um outro produto. E os nossos corretores lá, que estão representando, acompanharam a compra do cliente. E o cliente foi tirar dúvida, visitou o stand, agradeceu. Quer dizer, dá orgulho, né? Dá orgulho, porque você fala, cara, estamos realmente construindo algo diferente. Porque o corretor ganha dinheiro, e ele é um autônomo, né? E ele ganha dinheiro na venda. Mas ele fez questão de acompanhar. Então, mostra que realmente a construção ela está consistente. Porque o prazer dele foi de acompanhar o consumidor até a tomar decisão, o cliente, no caso, né? Porque tinha uma pessoa ali até a decisão final, de orientar, de tentar ajudar. E, se não me engano, esse cliente passa outras vezes para tomar um cafezinho lá no nosso stand. E a gente está agregando. Isso que vai nos fazer crescer cada vez mais, né? Eu acho que isso responde a pergunta que você me fez de qual é o diferencial do time da X. Verdade. É isso. Verdade. Né? Corretor Ninguém pediu para ele fazer. E corretores que viveram tudo isso, João. É isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá no sangue. Tá no sangue, tá no sangue. Vamos lá, até me perdi aqui na minha sequência de ideias. Mas a gente falou então aqui de como a gente construiu, da onde você veio, da onde veio a X, né? Então, o que a gente está pensando para o futuro na X? E a gente emendou com tecnologia, que é também o futuro da X. Eu queria que você trouxesse um pouquinho mais de detalhe da Verne, que a gente falou de tecnologia, até para quem está, como a gente vai ter muita gente também do mercado imobiliário nos escutando, contar um pouquinho mais da Verne, o que a gente quer, que você falou da prestação de serviço, o que a gente quer dessa prestação de serviço e o que a gente está fazendo hoje com a Verne, nos nossos dois pilares ali de engenharia e de condomínio. Legal. Bom, a Verne, como você falou, basicamente ela tem duas frentes principais, né? A primeira e talvez a mais, onde a gente entende que tem um maior potencial ali de diferenciação porque busca resolver uma dor hoje existente e pouco atendida, é o que a gente chama de inteligência condominial. O que é a inteligência condominial? A inteligência condominial é a gente desenvolver uma plataforma que tanto o condomínio enquanto pessoa jurídica, síndico, e com as suas necessidades enquanto síndico para fazer a gestão do condomínio, tanto quanto o morador, ele consiga dar mais inteligência para essa operação. Como? Essa plataforma permite o sistema de controle de acessos do condomínio através da plataforma digital, ou seja, isso dispensa a necessidade, se for o desejo do condomínio, de ter uma portaria física com porteiro, ou seja, traz uma redução de custo para o condomínio. A gente sabe que isso é o maior peso no custo mensal de um condomínio, são as pessoas, né? Folha de pagamento. Então, a gente entende que isso dá mais segurança, porque uma das maiores fragilidades é falha humana na questão da segurança, né? Então, a tecnologia vem para tentar e para ajudar nessa fragilidade. Então, é uma plataforma onde você consegue substituir um serviço de portaria operado por pessoas por equipamentos, né? E à distância. Então, ou seja, você consegue que todo esse controle de acesso seja feito, inclusive, pelo próprio morador, através do sistema. Recebimento de encomendas através do seu aplicativo, reserva de ambientes, ou seja, as utilidades que o condomínio normalmente hoje faz de uma maneira, às vezes manual, ou mesmo que não seja manual, mas de uma maneira não unificada dentro de uma plataforma, com sistemas diferentes, site, ou um aplicativo que faz uma coisa, o site faz a outra, você consegue fazer dentro da nossa plataforma, que é o que a gente chama do braço de inteligência condominial da Verne. Então essa é uma frente que eu acho que ela é uma frente que ela também não vai acabar nunca, ela vai estar sempre em constante desenvolvimento. E pensando nisso, o desenvolvimento dessa plataforma hoje, ele é feito dentro de casa com o nosso time. Então a gente tem um time de tecnologia hoje dentro do time da X, da Verne X, que é quem desenvolve, faz as melhorias, faz as correções, faz as adaptações, exatamente porque a gente entende que isso é vivo, isso não vai parar, não tem fim, ele vai estar sempre se atualizando, né? E o outro braço é o quê? É usar a expertise que a companhia tem, que o time tem de tudo que a gente já fez, para prestar serviços de engenharia para terceiros, seja para o condomínio, seja para a construção de novos empreendimentos, seja para pequenas reformas, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com engenharia, projeto, gerenciamento, é usar o que a gente sabe fazer, porque como a gente falou no começo,
a gente fez bastante, né? A gente aprendeu a fazer, o time é extremamente capacitado para isso. Então são os dois principais pilares de serviço da Verne. Basicamente são frentes de serviço que atendem, não é o consumidor final, é muito mais ali né, um B2B, não é um B2C, mas indiretamente acaba trazendo benefício de uso e facilidade para o morador em si, apesar de não ser o cliente direto, mas indiretamente é o maior beneficiado. Então, basicamente, acho que são essas duas frentes. Uma dos inputs ali foi, isso foi algo que a companhia, óbvio que na parte de inteligência condominial demandou investimento da companhia, mas na parte de engenharia não, porque é aquilo que a gente já sabe fazer, ou seja, é usar a nossa capacidade instalada, o nosso histórico para fazer. A gente também presta serviços na parte da parte imobiliária, de apoio imobiliário, então na parte de vendas, na parte de repasse, essa é uma frente que a gente, tudo que a gente já vendeu, repassou no passado. Para quem não sabe, repasse é ajudar o cliente a fazer aquele contrato. Exatamente, a contratação do financiamento com o banco, que é um processo difícil, doído, demorado, específico. Quer dizer, para quem não conhece, é um trauma. Então, como a gente sempre fez isso para os nossos produtos, hoje a gente oferece isso para terceiros. Mas, basicamente, a nossa principal estratégia é na frente de inteligência condominial e na parte de engenharia. Show de bola. Bom, vamos fechando aqui. Queria que você desse um recado final da nossa companhia para esse começo, nosso primeiro episódio do Xcast, que daqui para frente é um atrás do outro, para contar mais da X e para contar mais do mercado imobiliário. Queria que você desse um recado final falando da nossa empresa e falando um pouquinho de você também. Legal. Bom, primeiro, obrigado. É um prazer poder participar do primeiro. A satisfação é difícil porque, para mim, é um orgulho, né? Ver tudo isso acontecendo. Dá pra gente ficar mais uma hora aqui falando que eu sei. Então, obrigado aí. Parabéns de novo pela iniciativa. Muito legal. Acho que trazer conhecimento, compartilhar com as pessoas tudo que a gente errou e aprendeu é sempre legal, né? E, a mensagem que eu deixo é que, assim, a companhia sabe das dificuldades, sabe das suas obrigações. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Mas, acima de tudo, eu acho que o time está extremamente comprometido com esse desafio. E todo o nosso foco está em resolver os nossos problemas e, mais do que isso, da gente conseguir entregar uma experiência do cliente para o nosso cliente, para o nosso que ainda não é cliente, mas que um dia pode vir a ser ou também pode não vir a ser. Mas a empresa inteira está mobilizada para isso. Não é só um nome, pelo contrário, como eu falei, é um nome que nos representa, né? Então a gente não está tentando ser o nome. O nome é o que a gente já vinha fazendo. Então eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir, vai ter desafio, a gente vai errar, vai continuar errando, vai continuar corrigindo e vai continuar aprendendo. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai, dia a dia, com esse time que a gente tem motivado, a gente vai conseguir surpreender o nosso cliente no primeiro momento. Se a gente conseguir isso, tá excelente. Óbvio que a gente precisa trazer retorno para a companhia, retorno para o nosso acionista, né? Retorno para a comunidade, para o entorno. Acho que esse também é um tema importante que a gente não falou, né, Caio? É verdade. Mas acho que por trás da nossa marca e das nossas cores tá algo que é fundamental para a gente, que são as pessoas com as suas diferenças, com a sua diversidade, respeitando a forma que cada um é, com seus valores individuais, onde é uma empresa que todo mundo pode falar o que quiser, tem o seu espaço, se expressa da maneira que quiser, e isso para nós é extremamente importante, é isso que traz valor e enriquece o nosso dia a dia. Então, mais do que qualquer coisa, o nosso time hoje é um time diverso, que se preocupa com isso. A diversidade hoje é parte do nosso dia a dia. Para nós é extremamente importante isso. Então, acho que é importante deixar esse recado também. Bacana, é bom que você já introduz um episódio aqui que a gente vai trazer para falar muito de cultura. Para falar de cultura, de tudo que a gente está construindo e para olhar para fora também. Legal, Show. obrigado. Muito bom.